Evangelho conforme escreveu Lucas, no capítulo 3, do verso 23 até o final do capítulo, nos diz assim: Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava filho de José, filho de Eli, Eli, filho de Matate, Matate, filho de Levi, Levi, filho de Melqui, este filho de Janai, filho de José, José, filho de Matatias, Matatias, filho de Amós, Amós, filho de Naum, este filho de Esli, filho de Nagai, Nagai, filho de Maate, Maate, filho de Matatias, Matatias, filho de Semei, este filho de José, filho de Jodá, Jodá, filho de Joanã, Joanã, filho de Reza, Reza, filho de Zorobabel, este de Salatiel, filho de Neri. Neri, filho de Melqui, Melqui, filho de Adi, Adi, filho de Cozã, este de Eumadã, filho de filho de Josué, Josué, filho de Eliezer, Eliezer, filho de Jorim, este de Matate, filho de Levi, Levi, filho de Simeão, Simeão, filho de Judá, Judá, filho de José, este filho de Joanã, filho de Eliaquim, Eliaquim, filho de Meleá, Meleá, filho de Mená, Mená, filho de Matatá, este filho de Natã, filho de Davi, Davi, filho de Jessé, Jessé, filho de Obed, Obed, filho de Boaz, este filho de Salá, filho de Naasson, Naasson, filho de Aminadab, Aminadab, filho de Admim, Admim, filho de Arni, Arni, filho de Esrom, este filho de Pérez, filho de Judá, Judá, filho de Jacó, Jacó, filho de Isaque, Isaque, filho de Abraão, este filho de Terá, ou de Tera, filho de Naor, Naor, filho de Serugue, Serugue, filho de Ragaú, Ragaú, filho de Faleque, este filho de Eber, filho de Salá, Salá, filho de Cainã, Cainã, filho de Arfaxade, Arfaxade, filho de Sem, este filho de Noé, filho de Lameque, Lamé, filho de Metusalém, Metusalém, filho de Enoque, Enoque, filho de Jared, este filho de Maalalel, filho de Cainã, Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e este filho de Adão, filho de Deus. Aí, os pais que estão aguardando uma criança, temos aí muitas opções interessantes para nomes. Mas, meus irmãos, este texto, sem dúvida alguma, seria um dos meus não prediletos para pregar, especialmente numa ocasião como essa. Mas nós estamos numa exposição sistemática do Evangelho conforme escreveu Lucas, e não podemos saltar etapas, temos que encarar os textos. Nós cremos que toda a Bíblia é a palavra de Deus e, portanto, é útil para o ensino, correção, repreensão na justiça, edificação e consolo do povo de Deus. Cada partícula da Escritura tem importância, relevância. Será que essa noite eu acredito que sim, a maioria aqui, temos muitas famílias na igreja. Será que prontamente você conseguiria responder os primeiros nomes dos seus avós paterno e materno? Completa, o primeiro. Prontamente você se lembraria do nome completo dos seus avós paterno e materno? Completo, todo, os avós. E se nós fôssemos para os bisavós? Só o primeiro nome, ou apelido. E os tataravós? Aí vai ficando mais difícil. Tem pessoas que gostam de trabalhar essas árvores genealógicas e vão ali escrafunchando, buscando os seus ascendentes e acabam descobrindo coisas interessantes, algumas feições, algo que é parecido. A ciência chega a dizer que algumas doenças vêm desse código genético. E claro que isso é questionável, isso tem sido estudado, mas nós temos dificuldade de saber. Eu particularmente confesso aos irmãos que os meus avós, o primeiro nome eu não saberia dizer. Os meus avós,
muito menos os meus tataravós. Mas se você conhecesse melhor a história deles, certamente teria noção da influência que eles tiveram sobre os seus avós, sobre os seus pais e talvez sobre até a sua própria história. Essa ignorância, sequer dos nomes dos tataravós, revela aqui para o nosso aprendizado essa noite um certo desinteresse das atuais gerações em relação à história de seus antepassados. Uma desvalorização até com os cabelos brancos. Isso é muito importante, saber de onde nós viemos. É uma das perguntas cruciais. De onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui e para onde eu estou indo. Isso envolve, sem dúvida alguma, a história da sua família. A nossa temática essa noite é que Deus conta a sua história por meio de nossas histórias. Deus conta a história da redenção por meio da minha e da sua história, do nosso dia a dia, de como lidamos com as questões desta vida. E eu quero fazer algumas considerações da história de Deus, à luz desse texto que lemos. Obviamente que nós não vamos falar a respeito de todas essas pessoas que li aqui. É impossível falar sobre todas elas no tempo que temos nesse formato de culto. Mas é uma ilustração de que Deus trabalha por meio da história das pessoas. Então, a primeira lição ou consideração que eu quero depreender é que a redenção tem uma história. A redenção estabelecida por Deus tem uma história. As genealogias refletem a história da salvação. Já no primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis, nos deparamos com diversas genealogias. Os chamados toledotes, no hebraico, as gerações. O livro de Crônicas tem mais genealogias. Quando você está lendo a Bíblia toda e chega no livro de Crônicas, ou nos livros de Crônicas, você já tem aquela dificuldade que são listas intermináveis de nomes. O valor das genealogias são estatísticos. Naquele tempo, a organização da nação, para a cobrança de impostos, lugares das famílias nas sociedades, na sociedade e várias funções. Mas as genealogias também tinham um valor histórico, registro de Deus. E no Novo Testamento, Mateus e Lucas apresentam genealogias. A genealogia que nos foi apresentada aqui por Lucas é diferente da genealogia apresentada por Mateus, nós não lemos. A genealogia de Mateus começa em Abraão e termina em Jesus. Mateus começa com Abraão para enfatizar que Jesus é judeu. É judeu. Lucas, de forma reversa, volta a Adão com a intenção de enfatizar a nossa identificação ou a identificação de Jesus com toda a humanidade, não apenas com os judeus. No Evangelho de Mateus encontramos a genealogia carnal de Jesus, que vai até Abrão. Em Lucas, é o que nós chamamos de linhagem real, que vai até Adão. A natureza humana de Jesus é evidenciada na genealogia por Lucas. A lista por Lucas tem 76 nomes. Por Mateus são 42 nomes. Em Lucas, os nomes estão listados em ordem crescente. Em Mateus, em ordem decrescente. E Lucas está retratando a história de Jesus dentro de um pano de fundo da história geral da humanidade. Como Jesus surge nessa história geral de toda a humanidade. Jesus, portanto, não é uma ideia. Nós já até vimos um político dizer que ele iria, um político no Brasil dizer que ele iria morrer e ele se tornaria uma ideia. Não. Jesus não é uma ideia, um pensamento, uma estrutura filosófica, mas nós vemos pela Escritura que é atestada a sua historicidade, como alguém que de fato veio a este mundo. E portanto é a nossa história também, a história da própria igreja. Jesus, filho do carpinteiro e filho do carpinteiro José e filho de Maria, naqueles períodos que ele esteve conosco aqui. Então,
todas as pessoas listadas tiveram tristezas e alegrias. Pode ter certeza disso. Alguns desses nomes que lemos, você consegue até lembrar da história deles na Bíblia. Eles tiveram momentos, algumas narrativas que retrataram a sua jornada. Não toda, mas partes importantes da jornada. Pessoas que tiveram tristezas, alegrias, esperanças, temores, preocupações, mas também momentos de triunfo, de alegria, como eu já falei, planos e sistemas como qualquer um de nós. Foram pessoas como nós, pessoas comuns, sujeitas às mesmas fragilidades. Todos passaram por este mundo para o lugar que lhes coube, e assim será conosco. Nós vamos ver ao final dessa mensagem que essa genealogia da redenção continua. Até a segunda vinda de Cristo, essa genealogia prossegue. Deus vai escrevendo nomes. A Bíblia fala de um livro da vida. E nesse livro da vida os nomes estão lá, escritos. Essa genealogia da redenção. Mas além da redenção ter uma história, uma outra consideração que quero fazer, é que a genealogia aponta para uma promessa que se cumpriu. Verso 23 diz assim, ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. 30 anos. A promessa de um rei messiânico, filho de Davi, o que os judeus aguardam até hoje, porque eles não entendem que Jesus é o Messias. O judaísmo ortodoxo não reconhece Jesus como Messias. O judaísmo ortodoxo reconhece o Jesus como mais um profeta, um rabi, um mestre de grande envergadura em Israel, mas não como Messias. O cristianismo já o reconhece como a promessa cumprida de um libertador, de um redentor, da condenação eterna. Essa genealogia, portanto, que Lucas registra, é um marco do ministério de Cristo. Na última mensagem vimos sobre a voz do céu que dizia, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Verso 23. Aliás, verso 22. E aqui no verso 23 nos é dito que Jesus é o filho de José. Em primeiro lugar, Jesus aparece como filho do Pai Celestial. Em segundo, ele é filho de José aqui na terra. Nós vemos aqui essa personalidade de Jesus bem retratada, 100% Deus, 100% homem. Ele não foi um fantasma, ele não foi alguém que passou no mundo sem ser afetado pelo que acontecia no mundo em relação aos sofrimentos. A genealogia vinha para embasar um ofício, uma posição de importância e relevância no mundo. Quem era aquela pessoa na sociedade? E como Jesus é o cumprimento da promessa de Davi, o nome de Jesus deveria vir na linhagem real de Davi, o rei Davi. Jesus é inserido na história, ou seja, no tempo e no espaço. Como a Bíblia diz, ele é o rebento de Jessé, o cumprimento cabal das promessas redentivas de Deus. Davi, nós vemos pela Escritura que foi um tipo de Cristo. Ele apontava para Jesus. Ele conquistou muitas terras, ele consolidou um reino, o reino de Israel. Foi o grande rei dos judeus. Se você conversar com qualquer judeu, ele vai falar muito bem de Davi e muito acerca dele. A Bíblia chega a dizer que ele foi um homem segundo o coração de Deus. Mas nós sabemos muito bem que Davi não era um homem perfeito. E a Bíblia deixa explícito isso em suas páginas. Suas falhas ficaram registradas na história. Davi não poderia ser o salvador da nação, porque ele era imperfeito. E Jesus é filho de Davi, filho da promessa. Jesus cumpriu 3 ofícios que estavam estabelecidos no Antigo Testamento. Jesus foi profeta, ou seja, anunciou o evangelho da salvação, trazendo revelações sobre essa redenção que está proposta antes mesmo da fundação do mundo. Você quer encontrar significado de onde você veio e fazer sentido o que você é e para onde você está indo? Olhe para Cristo. Ele estava antes da fundação do mundo com Deus no ato da criação.
E Jesus falou a respeito desse evangelho. Jesus foi sacerdote, de uma vez por todas ofereceu e foi oferta pelos nossos pecados. Não há necessidade de oferecermos absolutamente nada a Deus para obtermos o seu perdão. Porque tudo, absolutamente tudo que era necessário para que fôssemos perdoados das nossas faltas, dos nossos pecados, foi cumprido na pessoa de Cristo, naquela cruz do Calvário, há 2000 anos atrás. E nas 7 frases da cruz, Jesus disse, tetelestai, está consumado, está pago de uma vez por todas. Então não há necessidade de sacrifícios, não há necessidade de ofertas, não há nada que nós possamos fazer para que Deus nos ame mais ou para que Deus nos odeie mais. Não. Salmo 116, o salmista diz, que darei a Deus por todos os seus benefícios para comigo. Não tem nada que possamos dar a Deus por aquilo que Ele tem feito para conosco. Então Jesus foi profeta, sacerdote e, por fim, rei. A Bíblia o chama, o denomina como Rei da Glória. Ele domina sobre tudo e todos, ele governa a igreja, mas ele governa o universo e ele vai conduzindo essa igreja ao longo da história. Já tentaram, irmãos, de todas as formas destruir o cristianismo e as igrejas. Regimes, filosofias, estados perseguiram, mataram, tentaram de todas as formas e não conseguiram. Se fosse por causa da nossa força e da nossa coragem, eles conseguiriam muito facilmente nos destruir. Mas existe algo que está sustentando a igreja ao longo dos séculos. É o reino de Cristo. A igreja é uma agência desse reino de Deus. Ela não é o reino de Deus, mas ela é uma agência. Ela vai recebendo. O reino de Cristo ainda será estabelecido de forma plena. Então Jesus vem, ele cumpre todas essas promessas e na história da humanidade. Percebemos aqui, irmãos, que Deus se importa com registros históricos. Rol de membros, livros de atas, registros. Isso é muito caro para o Senhor. A nossa igreja presbiteriana, pela providência de Deus, tem essa organização. O conselho tem as suas atas, as sociedades internas têm as suas atas. Primamos por um rol de membros, sempre atualizado, sempre bem organizado. Investimos nisso, porque Deus se importa com isso. Mas além da redenção ter uma história e a genealogia apontar para a promessa que cumpriu, a última consideração que quero fazer é que Deus conduz e governa sobre famílias. As genealogias estão vinculadas às famílias. Muitos desses nomes que lemos nesta passagem nos são totalmente desconhecidos. Talvez morramos sem conhecê-los. O que tínhamos certo era a promessa de Gênesis 3,15, que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente do diabo. Mas entre a promessa e o seu cumprimento, muita água passou debaixo da ponte. Foi muita história. De Adão até Cristo foi muita história. Muita coisa aconteceu. Já no início, Caim se levantou e matou Abel. A primeira família, olha que tragédia depois da queda. Que está registrada no livro de Gênesis, no capítulo 3. Após a queda, primeira família, um irmão mata o outro. Qual a motivação? Inveja. E esse irmão que fora assassinado era o que chamamos de santa semente, aquele que iria pender para servir mais a Deus. Mas Deus, passado algum tempo, suscita 7, e de 7 a Enos, que estão aqui mencionados nessa genealogia. E a história vai seguindo o seu curso rumo ao que chamamos de plenitude dos tempos. Diversos homens piedosos, descendentes dessa santa semente. Eles foram surgindo ao longo da história. E quando a história parece que vai acabar, Deus levanta um remanescente fiel de forma extraordinária. Mas, lamentavelmente, irmãos, nesse remanescente fiel, nós vimos homens, mulheres que mentiram,
que tramaram, que assassinaram, que falharam. E Deus, de forma misteriosa e poderosa, vai redimindo os seus servos e mantendo essa fé viva, a chama acesa. Deus preserva a sua semente, não fundamentado nas nossas obras frágeis. Como elas são transitórias, como elas são frágeis. Mas Deus mantém as suas promessas porque Ele é fiel a Ele mesmo. E Ele vai levantando, e Ele vai trabalhando, e Ele vai revitalizando corações. Os irmãos lembram do episódio que envolveu o profeta Elias? Elias teve um dia muito vitorioso. Ele teve um desafio contra centenas de profetas de Baal e desafiou aqueles profetas. Elias vence o desafio. Deus entrega as vidas daqueles profetas nas mãos de Elias, aqueles falsos profetas. Elias tem uma vitória extraordinária. Quando Elias recebe ameaças de que ele seria assassinado por conta daquela vitória que ele teve dos profetas de Baal, ele recebe ameaça por Jezabel, Elias foge, com medo. E Elias se esconde. E Deus vai ao encontro dele. Se Deus ficasse parado e dependesse das obras de Elias, teria acabado por ali mesmo. Deus vai ao encontro de Elias e Deus diz: Elias, o que você está fazendo aqui? Ah, Senhor, só restou eu, vão me matar. E a Bíblia tem algumas ironias. Elias sequer passa pela morte, Elias foi trasladado aos céus. Ele nem passou pela morte física. Ele tinha tanto medo de morrer, sequer passou pela morte física. E Deus diz a Elias o seguinte: Elias, eu conservei milhares de pessoas que não se dobraram diante de Baal. O cenário era terrível de paganismo, mas eu disse, eu conservei milhares de pessoas. Você tem que voltar, você tem que continuar falando, você tem que continuar pregando. Mas veja, meus irmãos, que Deus conta a sua história por meio de famílias imperfeitas e problemáticas. Não existem famílias perfeitas. Não existem. A história nunca se parece com a história quando você está vivendo através dela. A história parece uma tragédia, muitas vezes. Sempre parece confusa, bagunçada, extremamente desconfortável. E é aí que nós vemos a providência divina no caos familiar. Se você perguntar a qualquer uma aqui, a maioria vai dizer que não guarda boas lembranças de algumas situações familiares. A maioria. Boa parte vai dizer que guarda com muita saudade muitas situações, mas tiveram as suas dificuldades, os seus problemas. Talvez até nesse templo tenha pessoas que sequer conversem com seus irmãos, ou primos, ou parentes, por alguma situação que surgiu lá na convivência familiar. Conviver não é fácil, irmãos. Conviver em família não é fácil. E parece-me que quando a família é mais numerosa, é mais difícil ainda. Parece que os problemas vão surgindo de todos os lados. Mas note que Deus escreve a sua história por meio dessas famílias imperfeitas. Muitas vezes, nós não vamos compreender as frustrações da convivência familiar, mas nós temos de ter a convicção de que Deus está trabalhando por cada detalhe que aconteceu na nossa formação e na nossa convivência familiar. Ou seja, você nasceu na família certa, você é filho do pai que deveria ser, da mãe que deveria ser, tem ou teve os irmãos que deveria ter, exatamente do jeito que Deus quis para formar o que você é hoje. Então não lamente por nada. Ainda que você não entenda, mas eu tenho absoluta certeza que um dia nós vamos compreender tudo. Eu quero finalizar. Essa noite eu falei que Deus conta a sua história por meio das nossas histórias. A redenção tem uma história. A genealogia, essa de Lucas que vimos, aponta para a promessa que se cumpriu na pessoa de Cristo, e Deus conduz e governa sobre famílias. Nós estamos arrolados na genealogia da salvação, com uma tinta que é inapagável. Não há nada que possa mudar o fato de que você é irmão de quem é irmão, ainda que você diga que ele não é seu irmão ou sua irmã. É o sangue, não tem como mudar isso.
Da mesma forma, se você for inscrito no livro da vida, pode ter certeza que é uma tinta inapagável. A genealogia de Lucas não termina no evangelho que ele escreveu, mas continua com a história da igreja. A minha e a sua história. Nossos nomes estão nessa lista e estão arrolados no livro da vida. Deus sabe o que está fazendo. Os seus propósitos e intenções sempre são os melhores, são bons, são perfeitos. O que Deus está fazendo conosco hoje coopera para que seu filho volte a esse mundo. Às vezes nós enfatizamos tanto que tudo coopera para o nosso bem, mas o nosso maior bem é Maranata. Esse é o nosso maior bem, Maranata. É hora vem, Senhor Jesus, que o teu reino se estabeleça plenamente, que essa grande família da fé se reúna na consumação dos tempos, que vejamos essa igreja gloriosa reunida com o Senhor. Então, o que Deus está fazendo conosco hoje coopera para que seu Filho volte a este mundo. Que Deus nos ajude a valorizarmos a nossa história. Que vejamos a mão invisível dele em tudo que ocorre conosco. E, meus irmãos, que toda a honra e glória sejam dadas somente ao nosso Deus. Se tem algo de bom na sua família, se tem algo maravilhoso que aconteceu na sua família, saiba que foi a mão de Deus. Glorifique o nome dele por isso.